Zayin Adar é o dia do nascimento e falecimento do grande líder do povo judeu, Moshe Rabbeinu. Mesmo que nessa data a gente não faz nada de especial, os grandes tzadikim jejuam e jejuavam no dia de 7 de Adar, porque eles estão ligados com a alma do primeiro líder, do primeiro tzadik grande do povo, que foi Moshe Rabbeinu. Sobre essa data, pode entrar. Entra. Shiurzinho. Nesse dia, Raps, Hassidica. Nesse dia, teu rabino está aqui. Nesse dia, a gente está fazendo um pequeno farbrengen para o 7 de Adar, que é amanhã-noite. Nesse dia, a Gemara fala uma coisa muito interessante. Que quando Haman, Harashá, certo? Haman, ele queria fazer o sorteio para exterminar todo o povo judeu. E ele fez, Raps, eu quero que você ouve esse voto. Ele fez um sorteio, e o sorteio saiu para acabar com o povo judeu, Adar. Então, fala a Gemara de Megillah, que fala sobre Purim. A Gemara, que é o Talmud, fala assim: Haman ficou muito feliz. Tzadik, Haman ficou muito feliz. Por quê? Porque ele falou, caiu em Adar, que é o dia que morreu Moshe Rabbeinu. Então é um dia ruim para os judeus. Então ainda bem que caiu no mês de Adar o sorteio, quer dizer que vai dar certo de eu acabar com o povo judeu nesse mês. Porque o próprio líder deles morreu nesse mês. Fala, Gemor, Yeitzer. Fala, Gemor, foco. Hoje você não está focado. Fala, Gemor, uma coisa muito interessante. Haman não sabia que 7 de Adar, Moshe Rabbeinu faleceu, mas ele também nasceu. Ele nasceu e morreu no mesmo dia. E aí a Gemara fala, isso foi o ponto que Haman não captou, e por causa disso aconteceu todo o milagre de Purim, que mesmo que Haman quase conseguiu acabar com todo o povo judeu, acabou transformando, transformou aquele dia, e foi um dia de salvação para todo o povo judeu, e a gente pôde matar os inimigos, em vez dos inimigos matarem a gente. Então, olha que novidade que a Gemara está falando. Quem causou Purim, toda essa festa de Purim, que a gente vai na sinagoga, maior festa do judaísmo, maior alegria, 7 de Adar. Porque 7 de Adar, Moshe Rabbeinu morreu, mas ele também nasceu. O Rebbe faz aqui uma pergunta muito forte. O que isso tem a ver com toda a festa de Purim? Por que é tão especial o fato de Moshe Rabbeinu ter nascido no dia 7 de Adar? Afinal, ele também morreu no 7 de Adar. Haman tinha razão. Quer dizer, por um lado ele nasceu, mas por outro lado ele morreu. Tá bom, tem uma coisa boa, tem uma coisa ruim. 50-50. O que a Gemara está querendo dizer? Que o fato dele ter nascido em 7 de Adar é mais forte do que o fato dele ter morrido em 7 de Adar, a ponto que isso causou todo o milagre de Purim. É bom morrer e nascer no mesmo dia? É bom. Está dito que só os grandes tzadikim, eles nascem e morrem no mesmo dia. O segundo Rebbe de Chabad aconteceu isso. Então eu acho que ele morreu 9 de Kislev. Isso sim, mas o Haman não sabia dessas coisas religiosas. E não é isso que a Gemara está falando. A Gemara está querendo dizer que o fato dele ter nascido foi mais forte do que o fato dele ter morrido. Assim o Rashi fala no lugar. Outra pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte. O que tem a ver toda essa história dele nasceu ou dele morreu? Quer dizer, qual é a importância disso, que isso causa... Tá bom, ele morreu, ele nasceu. Isso causa que o mês inteiro vai ser bom, que o mês inteiro vai ser ruim, só porque ele nasceu, ele morreu? Por que é tão importante? Então eu quero trazer só um word baseado no que o Rebbe explica sobre 7 de Adar. Vamos fazer um Lechaim? Você fez um Lechaim? Metade. O assunto de Zayin Adar, na verdade é o seguinte, eu vou falar bem em resumo, mas baseado em coisas que o Rebbe fala. Moshe Rabbeinu, qual foi a novidade de Moshe Rabbeinu? Que ele deu a Torá pra gente. Qual que é a novidade da Torá na nossa vida? E aí, uma frase. Qual é a novidade que o judaísmo traz na nossa vida que não teria se não fosse o judaísmo? Uma coisa. Pra gente viver a nossa vida, não de uma forma relativa, mas de uma forma absoluta. O que quer dizer isso aqui? Se você perceber, tudo na vida é relativo, certo? Einstein já falou isso aqui. Tudo é relativo. Então, por exemplo, por que você fica muito feliz quando você tem um dia de folga? Porque já que você trabalhou muito, então você quer um dia descansar. Mas se a vida inteira fosse férias, não ia ser gostoso. A mesma coisa, qual é a graça de você ganhar dinheiro? Porque antes você não tinha esse dinheiro e agora você tem esse dinheiro. Outras pessoas não têm, você é mais rico. Então você pode usufruir das outras pessoas porque você tem mais dinheiro. A maioria das alegrias que a gente tem na vida são alegrias relativas. Elas são gostosas porque um momento você não tem, outro momento você tem. Tem pessoas que não têm, tem pessoas que têm. Qual que é o problema disso? Que se toda a nossa alegria ela é só relativa,
Então ela não é uma alegria verdadeira. Porque você só está feliz porque você está comparando com outra coisa. Quando você não vai ter o que comparar, então você não vai ficar feliz. A mesma coisa é a vida como um todo. O que é viver? Raps, o que é viver? Se viver... Você que estudou Hassidus, a Raps estudou Hassidus. Se viver quer dizer... O que quer dizer viver? Que eu não estou morto... Presta atenção nisso. Se viver quer dizer... Mas a maioria das pessoas entende, um cientista, sério? O que quer dizer que você está vivo? Qual é a definição de viva? Que você não está morto. Ou seja, um morto é aquele que não pode se locomover, que não pode pensar, que não pode fazer coisas. Você está vivo, ou seja, você não está morto, então você pode pensar, você pode sentir, você pode fazer as coisas. Vem Hassidut e o judaísmo fala não. Se viver quer dizer não morrer, então viver é relativo. Quem está entendendo o ponto? Se viver é simplesmente não morrer, a gente tinha um rabino, o Reb Zalman falava na Yeshiva, o que quer dizer que você vive? Só porque um caminhão não passou em cima de você quando você atravessou a rua, quer dizer que você está vivo? Isso não é viver, isso é sobreviver. Viver quer dizer uma coisa muito mais profunda. Viver absolutamente. O que quer dizer absolutamente? Que você consegue viver cada momento e cada coisa que você faz da tua vida sem comparar com outras pessoas, sem comparar com você mesmo em outros momentos e conseguir viver aquele momento de uma forma absoluta. Isso seria uma alegria total. Mas não dá para fazer isso, porque tudo que você faz, ela é comparativo com alguma outra coisa. Karen Brandes, bem-vindo. Abre um lugar para Karen, não tem lugar para Karen. Pega mais uma cadeira. Ou senta aqui, eu falo de pé, Alguém senta aqui, eu falo de pé. Karen, a gente está falando sobre viver. Qual que é a Nekude? Karen, senta aqui. Se acontecer uma merda na festa... Dove, desliga isso. Por quê? Vai dar certo. Então, qual que é a Nekude? Qual que é o ponto todo? Karen, pode sentar aqui. Senta aqui. Não, já deu. Parecer, não precisa demorar. Eu não quero que você... Não, vou te esperar. Não, fala, só tô entendendo. Parece que relaxa, mano. Qual que é a Nekuda, então? Então, só para resumir para Karen, que ela sempre acompanha todas as aulas. Karen, a gente está falando sobre vida. O que é viver? Você pode viver tua vida relativa ou absoluta. Uma pessoa que ela vive tudo comparando, tipo assim, por que você está feliz quando você ganhou um carro? Porque antes você não tinha carro e agora você tem carro. Então, essa alegria ela vai durar pouco. Porque depois que você acostumou que você tem carro, já não tem mais graça ter carro. Você vai ter que ter um carro mais chique. Você vai ter uma coisa melhor ainda, vai ter que ganhar mais dinheiro. O que isso leva? Agora vamos voltar para a história do Haman com Moshe Rabbeinu. Qual que é toda a história? Quando o Haman fez aquele sorteio, ele ficou besimcha, ele ficou muito feliz. Por quê? Porque o Haman, ele falou, Ravet, o Haman chegou e falou, esse dia morreu Moshe Rabbeinu. Ou seja, dá para um judeu morrer, dá para eu acabar com o povo judeu, porque o judeu, ele é mortal, ele pode ser muito rico, o judeu ele pode ter muita sorte, ele pode ser muito espiritual, mas ele acaba. Então, se eu quiser de verdade, ele usou poderes cabalísticos, o Haman, ele falou, eu consigo também acabar com o povo judeu. Veio a Gemara e fala, não é verdade. Por quê? Faltou uma coisa em Moshe Rabbeinu. 5 minutes. Faltou uma coisa em Moshe Rabbeinu. Faltou uma coisa que o Haman não entendeu. Nesse dia ele morreu, mas nesse dia ele nasceu. E o nascimento, não de qualquer pessoa, mas o nascimento de Moshe Rabbeinu é mais forte do que a morte de Moshe Rabbeinu. Por quê? Porque ele viveu uma vida que não tem morte. Você pode viver um tipo de vida que tem morte e tem um... Vamos pensar, gente, tá bom? Vamos dizer, Sam, que você vivesse para sempre. Vamos dizer que... Tenta fazer uma imaginação. Yetzer, você gosta dessas brisas. Vamos dizer... Yetzer, é porque ela chama Yetzer Arazi. E aí pegou. Mas eu sou só Yetzer. Ficou só Yetzer. Porque ela está transformando. Yetzer, o que acontece... Eu vou aumentar o arco, tá? O que acontece... Cada um fecha o olho, 1 minuto. Não é uma brisa legal. Fecha o olho 1 minuto e tenta imaginar que você nunca vai morrer. América. Eu também acho, eu não quero falar essa palavra, mas eu também acho. Por quê? Porque a primeira vez que eu pensei isso, eu me lembro que eu comecei a entrar em... Não é verdade? Você começa a pirar. Eu me lembro que eu comecei a entrar em depressão, eu tinha uns 13, 14 anos. Eu comecei a pensar que quando o Mashiach chegar, a gente não vai morrer. Fica pensando isso aqui 5 minutos, você vai entrar em depressão. O que quer dizer que nunca vai acabar? Nunca e nunca e nunca. Fica pensando. Não, nunca. Mas se Deus criou... Quanto que é nunca? Uma ideia com o Mashiach e falar, olha, cara, chega. deixa todo mundo mais pra Deus. Ou seja, não, aqui que eu quero... Mas pensa nessa ideia, porque é uma coisa muito prática. Pensa nisso. Isso prova
que a gente só consegue curtir a vida porque, olha que louco, porque a gente sabe que um dia a gente vai morrer. Então mesmo que ninguém gosta de morte, ninguém gosta quando alguém morre, mas o fato que a gente sabe que um dia vai acabar, a gente fala, então deixa eu tentar construir minha vida enquanto eu aqui estou vivo, certo? Eu quero ter filhos, eu quero ter netos, eu quero construir apartamentos, eu quero ganhar dinheiro, cada um com seus sonhos, mas por quê? Porque ele sabe que um dia vai acabar. Deixa eu, sei lá, cada um no seu nível, entendeu? Eu quero pegar mulheres, pegar homens, tal. O cara quer aproveitar enquanto ele está vivo para fazer isso. Mas o que isso aqui mostra? Que a vida dele só tem graça porque um dia ele vai morrer. Se ele não fosse morrer um dia, ele não ia ter essa pressa. Deixa eu aproveitar minha vida para fazer as coisas. Veio Moisés Rabbeinu com a Torá e falou, não. Dá para você viver uma vida que não depende da morte. Dá para você viver uma vida que ela não precisa um dia morrer para botar uma pressão, então eu vou querer aproveitar minha vida ao máximo. Não. Se você conseguisse viver cada momento sem comparar ter ou não ter, o outro tem, eu não tenho, outros tipos de prazeres não comparativos, não relativos, aí você vai ter graça à tua vida, mesmo que você nunca morra. E por isso Moshe Rabbeinu não morreu. Você sabe que a Gemara fala que Moshe Rabbeinu, assim como ele estava vivo antes, ele está vivo agora. Yaakov Avinu não morreu. O que quer dizer isso? Os sábios da Gemara entraram em loucura, eles começaram a falar que os tzadikim não morreram, mas é uma coisa muito profunda. Eles estavam querendo dizer assim, uma pessoa que viveu a vida dele, não por prazeres relativos, mas por prazeres absolutos, essa pessoa nunca morre. Porque essa pessoa, não, lógico que fisicamente a gente não consegue ver ele, mas ele viveu uma vida que um dia ele vai viver para sempre. E ele não vai ficar em deprê quando ele pensar na época de Mashiach, igual você falou. Nem você vai ficar. Porque quando o Mashiach chegar, a gente vai entender o prazer que existe em cada segundo. O problema é que a gente fica comparando as coisas. E no mundo comparativo, então precisa morrer para ter graça à vida. Então isso que no fundo a Gemara está falando. Para Haman, você não entendeu que Moshe Rabbeinu morreu, mas ele também nasceu nesse dia, e ele trouxe a Torá, e ele nos ensinou a viver de uma forma que a morte, ela não acaba com a vida. E por isso que o judeu acredita que a morte não acaba com a vida, e por isso mesmo depois que morre a gente sabe que a alma continua, e ela está espiritualmente influenciando aqui na terra, e principalmente o tzadikim, e por essa razão aconteceu todo o milagre de Purim. O que era Purim? Purim quer dizer, Haman falou, o povo judeu pode ser o máximo. Mas um dia vai acabar essa palhaçada, sabe? Os judeus se dão bem nos business, os judeus se dão bem. Um dia isso aqui vai acabar. Entendeu o que Haman pensou? Eles podem ser o máximo, mas se eu fizer um decreto que eu vou acabar com todo o povo judeu, não tem mais judeu. Veio Zainadar, que é o dia de Moshe Rabbeinu, ensinou para Haman, não dá para acabar com o povo judeu. Porque um povo que ele não vive pela morte, um povo que a vida dele não precisa da morte para ter graça, porque eles têm a Torá. E agora falando em palavras práticas, qual é o prazer verdadeiro? O prazer verdadeiro é se a gente conseguir viver e não só sobreviver. O que quer dizer viver e não sobreviver? Como a gente falou no começo, o que quer dizer que você está vivo? Vamos tentar trazer exemplos práticos na nossa vida. O que quer dizer que você está vivo? Que você consegue se surpreender a cada momento. Uma pessoa que ela é igual uma criança, ela consegue se surpreender a cada momento. Tudo é uma surpresa, tudo é uma coisa nova. Isso é viver de verdade. Porque viver de verdade quer dizer... O que é morte? Morte quer dizer acabou. Viver quer dizer não tem fim. E por isso eu não estou trazendo todos os exemplos, mas tem vários exemplos da Torá que mostram que Moshe Rabbeinu está ligado com isso. Por exemplo, quando Moshe Rabbeinu deu a Torá, sabia que acabou a morte no mundo? Não sei se vocês sabem. No momento que Moshe Rabbeinu deu a Torá, acabou a morte no mundo. Porque está dito que foi perdoado o pecado da árvore lá de Adão e Eva, que trouxe a morte para o mundo, não ia mais ter morte. Depois de 40 dias a gente pecou o bezerro de ouro e voltou a morte para o mundo, mas não ia ter morte. Em 40 dias ninguém morreu? Quando ninguém morreu. Não tinha mais morte, pelo menos para o povo judeu. Antes não tinha o Lamabá, então? Não, tinha, mas depois que a Torá foi dada não tinha, exatamente. Por isso que Hassidut diz que o Lamazé é mais elevado que o Lamabá. O Lamabá você precisa, já que tem morte, então você precisa a alma ir para algum lugar, enquanto ela não volta para a terra na época de Mashiach, que não vai mais ter morte. Mas o objetivo é não ter morte. Por que tem que ter morte? Quem falou que tem que ter morte? Outro exemplo, sabe a vaca vermelha? Está dito que a vaca vermelha, the red cow, é uma mitzvah que ninguém entendeu. Só uma pessoa, Moshe Rabbeinu. Está dito que nem Shlomo... É uma mitzvah. Qual que era a mitzvah? Ver. Não é um ver. Não, ver não. Ver é um sinal que o Mashiach está chegando. O que tem que fazer com a vaca vermelha? Queimar. Pegar as cinzas, misturava com uma água especial e você espirrava em alguém que tocou no morto. Uma pessoa que tocou no morto, ele fica impuro pelo judaísmo. Quando você jogava o pó com a água da vaca vermelha, você purificava. Não tem lógica. Está dito que ninguém entendeu essa mitzvah. Só Moshe, nem rei Salomão. Shlomo Amelech. Vamos entender, não, mas qual que é o ponto? A vaca tem que ser vermelha, não acho a vaca vermelha.
Não, mas tipo, por que tem que pegar uma vaca vermelha, queimar ela, jogar com água? As cinzas para purificar. Mas não vou te falar os detalhes, mas o ponto que o Rebbe explica, por que Moshe Rabbeinu entendeu e ninguém mais entendeu? Porque Moshe Rabbeinu nos deu a Torá. O que quer dizer vaca vermelha para purificar o bebê? Quer dizer, a vaca vermelha, por algum motivo, ela tem o poder de tirar a morte. Quer dizer, até um cara que tocou no morto, o que quer dizer ficar impuro? Que ele está ligado com a morte. A vaca vermelha purifica da morte. Por isso só Moshe Rabbeinu entendeu. Porque Moshe Rabbeinu, dando a Torá, ele veio purificar a morte. Ele veio mostrar que morte não é uma coisa verdadeira. Então mesmo que um dia todo mundo morre enquanto o Mashiach não chegou, se você viver tua vida de uma forma que os teus prazeres, eles não são relativos, então você está vivendo uma vida que na verdade não tem morte. Vamos trazer só alguns exemplos práticos para não ficar uma coisa só teórica e filosófica. Quer dizer o seguinte, o que é todas as mitzvot? Sério, a gente tem muitas mitzvot no judaísmo. Às vezes a pessoa pensa que mitzvah é uma obrigação, é uma coisa chata, para você ganhar o olam haba. Não tem nada, Hassidut nunca vai te falar isso. Hassidut nunca vai te falar, faz mitzvah para você ganhar o mundo vindouro. O que é um business com Deus? Point system. Sério, você tem que fazer... É horrível o judaísmo. Assim que eu vejo muita gente religiosa pensando, na verdade, judaísmo é chato. É mais legal ir na balada, ir na praia e etc. Mas, já que eu quero ganhar o mundo vindouro, eu vou me sacrificar nesse mundo para ganhar o mundo vindouro. Nenhum lugar verdadeiro do judaísmo está escrito isso. Por isso o Hassidut veio revelar que não, existe o Olam Haba também por outros motivos. Mas o motivo que o judaísmo é verdadeiro é porque aqui agora ele é verdadeiro. Por quê? Porque ele vem te revelar um tipo de prazer mais gostoso do que os prazeres relativos. Ganhar dinheiro é muito bom, mas é relativo. Por isso que o rico fica mexigna. Sabe aquele vorto? Acho que o Rebbe que falou, Belo, terceiro ou quarto Rebbe de Chabad falou assim, que tem 3 pessoas, o rico, o bêbado e o Hassid. O que tem em comum entre os 3? Um rico, ele sempre fica maluco. Quando ele ganha, você fica mexigna. O bêbado, ele fica, né, o cara que bebe, fica bêbado. E o cara que estuda Hassidut, ele fica elevado. Ele fica elevado, tá bom? Ele fica high. Aí ele falou assim, o que acontece se o cara ganhou dinheiro e não ficou maluco? David, responde. O cara ganhou dinheiro e não ficou mexigno. Sabe qual é a resposta? Ele não ganhou dinheiro suficiente. Se ele ganhar mais dinheiro, ele vai ficar mexigno. Não, se não for ter decimal, cara. Tá bom, é raro. Depois tem... Bom, aí, imagina, você ficar mexigno é total. O cara que bebeu. O cara bebeu e ele não caiu. Dá mais pra ele. Sério, bebe mais que uma hora ele cai. A mesma coisa é Hassidut. O cara que estudou Hassidut e não está elevado, ele não estudou o suficiente. Ele dá mais... Mas qual que é o ponto disso? Um cara que ele começa a ganhar dinheiro, por que ele fica mexigno? Por que o Rebbe quis dizer que ele fica mexigno? Porque quando ele começa a ganhar dinheiro, ele quer mais dinheiro. Ele começa a perder a noção. Quem já foi no cassino sabe isso aqui. O cara começa a perder a noção. Não, porque tipo assim, ganhei 1.000. Mas quem falou que 1.000 é muito? Você pode ganhar 3.000. Aí você ganha 3.000. Mas você pode ganhar 8.000. Essas questões são muito loucas, entendeu? Porque sempre começa a ficar pouco, não tem pouco ou muito, depende de quanto que você está imaginando que você quer ganhar. Então, todos esses prazeres, a mesma coisa com mulheres, a mesma coisa com tudo, é tudo relativo, o que você imaginou que você queria ter e quanto que você ganhou, e você vai ficar mexigna. Torá e Mitzvot devem falar uma coisa, não, tenta ter um tipo de prazer que não é mais ou menos do que os outros, é viver um momento, reza gostoso, coloca tefilim gostoso, não porque você vai ganhar alguma coisa em troca, é o mesmo tefilim de todos os judeus, então não é melhor do que o outro, você e Moshe Rabbeinu botam o mesmo tefilim, você e Sará acende a mesma vela de Shabbat. Tenta sentir prazeres que você não lucra nada com eles. Se você conseguir sentir prazeres não para lucrar alguma coisa, você vai começar a viver uma vida que ela não depende de resultado. Que o próprio esforço é gostoso. Mas é um sentir bem diferente. Não é um sentir bem, tipo assim, satisfeito. Porque você tem razão, esse também não é muito racídico. O cara que ele faz judaísmo vai falar, tô bem... É um nível, mas não é o Hassid. O Hassid, ele nunca tá com a barriga cheia, entendeu? É o prazer de você estar trabalhando. É o prazer de você estar no processo. Ele é mais gostoso do que o prazer de você sentar com a barriga cheia. Mas para isso você precisa ralar, entendeu? Você precisa se esforçar para descobrir o prazer do momento e não o prazer do depois. E se a gente consegue fazer isso, a gente descobre quem foi Moshe Rabbeinu. E esse é o assunto de Zayin Adar. L'chaim, l'chaim. Shkoyach a todos. Poderia explicar melhor? Farbren. Você já pensou na ideia da... O Bero precisa ir. Você tentou entender? O quê?